Bom dia, meu querido Luan. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Quero desejar feliz Dia dos Pais a quem for pai aí, né? Quem estiver pretendendo ser aí. Que Dia ontem... dos Pais todo dia, né? Todo pai, dia, mas ontem foi um dia de se lembrar de forma mais especial, né? Uhum. Então, feliz Dia dos Pais aí. Parabéns ao pessoal que deu no sorteio da loja. Você que já tem 5 filhos, né? Não tenho nenhum ainda não. Ganhou muito presente ontem. Não tenho nenhum ainda não. Olha o coração aqui no Instagram. Um abraço para Eduardo Baus. Eduardo Baus, parceirão aqui nosso. O Eduardo é um grande parceiro. Isso. Ele, rapaz, eu admiro muito o trabalho, né, do Eduardo e também do amigo dele, como é o nome? Xande Cobb. Xande, sim, ele faz aí uma comunicação na internet muito boa, viu? Parabéns. O pessoal manda bem aí. 8h30, Robert, hoje vamos falar sobre o quê? E sei que tem convidado hoje aqui no nosso programa. Temos o nosso convidado, grande convidado, Samuel e Cláudio Abdala, dois maravilhosos parceiros aí, nossos. Vamos falar sobre fibromialgia, que início o Cláudio Abdala é expert em relação à fibromialgia. E vamos falar também sobre a conscientização das populações mais humildes em ter acesso aos produtos naturais, que podem, de certa forma, melhorar a saúde das pessoas, a fim de tirar elas daquele sufoco do SUS, né, que é o SUS. Porque o SUS é um bom projeto, só que não é bem, não tem uma boa gestão por trás dele. Sim. Então, com isso, as pessoas podem se prevenir de doenças no contexto dos produtos naturais. Pronto, beleza. Robert, Abdala, bom dia. Bom dia a todos. Vamos ficar à vontade, né, pra gente poder bater um papo. Vamos fazer um bate-papo aqui. Bora. São 13, também tem o amigo Samuel aqui. E aí a gente fala mais sobre esse assunto, fibromialgia, o que significa? Fibromialgia. Fibromialgia. Eu nunca ouvi falar, eu admito falar. O que significa isso? Quando a gente começar a descrever aqui a doença, você vai dizer, já sabia, já ouvi falar. Né? Ah. É uma síndrome que ela cursa com dores por todo o corpo. Né? Ela normalmente aumenta a sensibilidade nas articulações, nos músculos, nos tendões e nos tecidos moles. O paciente com fibromialgia, ele acorda de manhã como se tivesse trabalhado a noite toda, sentindo dor no corpo inteiro. Em certos momentos a dor é mais forte na coluna, em outros momentos a dor é mais forte no joelho, mas na realidade essa dor ela causa uma tensão também na musculatura. Né? Quando você pega muitas vezes no ombro dele, na região do trapézio, né, do músculo, você vê aquele músculo endurecido, tenso. E é um paciente que sofre muito. Porque você acordar sentindo dor, passar o dia sentindo dor e dormir sentindo dor, não é mole. E isso todos os dias, não é? Por causa disso, o paciente muitas vezes entra num processo de fadiga. É um paciente que cansa muito fácil nas atividades de vida diária. E pode também, por causa da dor, apresentar dificuldade no sono. É um paciente que demora de pegar no sono. Às vezes ele consegue dormir, mas acorda várias vezes durante a noite. E quando você não tem um sono tranquilo, o dia seguinte é terrível, né? Você acorda com a sensação de ressaca, você acorda às vezes mal-humorado, não é? Pro dia, né? Exatamente. Dores de cabeça também, esse paciente pode apresentar. E todo esse quadro que limita a função do paciente, normalmente surge aí devagarinho a depressão, porque ele começa a se sentir cada vez menos capaz de fazer as coisas, né? E muitas pessoas não compreendem, né, a questão da fibromialgia. E ela é uma doença que ainda não se sabe a causa. Não se tem ainda uma causa clara. Se é genética? Tem a predisposição genética? Tem. Mas saber que é predisposição genética não resolve o problema. Porque a grande maioria de doenças aí tem uma predisposição genética. Não é? Nós só conseguimos realmente tratar uma doença de forma eficaz quando nós sabemos a causa da doença. Não é? Nós observamos que durante muito tempo muitas pessoas morreram com a AIDS, por exemplo. Hoje ainda morrem, mas antes, na década de 80, 90, quando se descobriu o vírus e começou a atuar sobre o vírus, o tempo de vida das pessoas aumentaram, não é? A expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida aumentou. Então, no caso da fibromialgia, ainda não se sabe o que gera, qual é a causa.
Mas é uma doença que, inclusive, ela pode gerar ansiedade. Às vezes o paciente apresenta dor abdominal, né, que se chama abdômen irritável, né, o intestino irritável. Ele pode apresentar diarreia, né, por causa da irritação intestinal. Então, debilita muito em relação ao trabalho. Muitos pacientes terminam tendo que se encostar, tendo que ir para o INSS para... É tão grave assim? Porque é muita dor. Não é brincadeira não, é dor de verdade. É dor de verdade. Dói os braços, dói as pernas, dói a coluna, dói a cabeça. A musculatura fica dolorosa. Né? A palpação, a musculatura dói. Né? E o interessante é que em cada 10 pessoas, 7 são mulheres. 7 são mulheres. Né? A gente observa que aí pode ter um viés da formação psíquica da criatura. Né? A mulher é mais preocupada, a mulher é mais voltada para fazer tudo certinho, o homem é mais despojado, o homem é mais, não é? Eu acho interessante, falando dos dias dos pais ontem, e eu dou um abraço para todos os pais, né? E dia dos pais e das mães são todos os dias, mas acontece uma coisa muito interessante em relação à criação dos filhos. Não é? Normalmente, quando o filho está com 50 anos de idade e ele faz uma bobagem, o pai fica na dele, tenta conversar e tal, mas a mãe diz o seguinte: meu Deus, onde foi que eu errei? Então a pessoa está com 50 anos, faz uma besteira e a mãe vai procurar a culpa nela. Sim, lá onde atrás, foi? quando eu tinha 8 anos. Exatamente. Onde foi que eu errei? Né? E às vezes nós vemos comentário entre pais da seguinte forma: por exemplo, o menino vai formar, e aí o pai diz: olha, meu filho vai formar, rapaz, meu filho vai formar. Mas quando o filho faz uma besteira, o pai diz assim: aí, olha seu filho aí. Fala pra mãe, né? Olha sua filha aí o que está fazendo. Então os homens são culpados das mulheres. Não. Os homens não são culpados. Mas a atitude psíquica da mulher de querer absorver tudo, de querer resolver tudo, de querer dar conta de tudo, isso pode também trazer para ela esse estresse desnecessário, não é? Normalmente, as pessoas entre 30 e 60 anos são as pessoas que mais apresentam quadro de fibromialgia. Mas pode ter pessoas antes, 17 e 18, pode ter pessoas depois, 70 e 80, mas a faixa mais comum é entre 30 e 60 anos. A causa continua desconhecida. E aí o que é que a ciência faz? Toda vez que você está estudando uma doença que você não sabe a causa, você começa a criar hipóteses. E você vai trabalhar em cima dessas hipóteses. Em relação à fibromialgia, tem algumas hipóteses, né? A genética é uma delas. A outra hipótese é que pode ser uma doença autoimune, né? E o que é uma doença autoimune? É uma doença que ela se caracteriza por, em determinado momento, o sistema imunológico do corpo da gente achar ou se comportar como se determinada parte do nosso corpo fosse um invasor. E aí ele vai destruir aquela parte. Isso acontece muito com lúpus, que a pessoa, em cada acesso, um órgão é atacado. Mas é atacado pelo próprio sistema imunológico. Né? É uma doença ainda muito de difícil resolução quanto à sua fisiopatologia. Um estresse emocional pode causar fibromialgia, um estresse grande, né? Ou até um trauma físico, uma pancada muito forte, também pode desencadear esse processo de fibromialgia. E aí o que acontece? Normalmente, os médicos, quando começam a atender uma pessoa, ele vai buscar excluir as outras doenças. Como ele não sabe se é fibromialgia, ele vai fazer exame para ver se é artrite reumatoide. Aí não é, exclui. Vai fazer exame para ver se é lúpus. Aí não é, exclui. Vai fazer um exame para ver se é outra doença dentro do grupo de doenças reumáticas. Não é, exclui. Então, depois de excluir todas, a que sobra é fibromialgia. Eu me lembrei do seriado de Dr. House. É assim mesmo, os caras fazem o exame, não é, pá, aí vai ouvir outra coisa. Tá? Exatamente, é pelo critério de exclusão, porque há um imenso número de doenças, não é?
E muitas doenças, elas apresentam sintomas muito parecidos. Sim. Então, você tem que buscar e ir excluindo. Não é essa, não é essa, não é essa. Aí, o que sobra é em cima disso que você vai trabalhar. Ainda partindo desse ponto, já que são doenças parecidas com outras, né, se parecem muito, pode ser que a fibromialgia, né, falei isso certo agora, ela pode estar ligada a outra doença? Sim, pode. Por exemplo, se a ansiedade pode causar fibromialgia, a depressão. A depressão pode causar também. Como também a fibromialgia pode causar depressão. Olha como a coisa pode ser. Não é? E a gente analisando, tem outra coisa muito interessante na fase de diagnóstico da fibromialgia. Olha que coisa interessante. Nós temos no nosso corpo alguns pontos. Não é? Então, no processo de diagnóstico da fibromialgia, vai se fazer uma anamnese, onde o paciente vai contar toda a história dele. Certo? Ele vai contar toda a história. E existem alguns pontos no nosso corpo que, no paciente de fibromialgia, quando você aperta, ele sente uma dor terrível. Eu já tive uma cliente que ela tinha dor aqui assim. Certo? E aí o que acontece? Na hora do teste, você vai palpar, apertar esses pontos. Se dos pontos que você está palpando, cerca de 11, ele sente muita dor, grande possibilidade de ter fibromialgia. Né? E onde é que estão esses pontos? Na região cervical, né? Principalmente na região do trapézio superior, né? Na coluna torácica, nos cotovelos, na região do glúteo, nas nádegas, na região do quadril e nos joelhos. Então você sai palpando essas regiões. Você dá um toque, o paciente grita, ah, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Passou 10, passou 11 e tá doendo. Realmente esse paciente tem toda a possibilidade de estar com fibromialgia, não é? E eu queria contar um caso para vocês, para retratar um outro ângulo da fibromialgia. Nessa época, eu ensinava na faculdade de fisioterapia adventista, lá no IAN. É uma faculdade linda que fica dentro de uma fazenda, lá em Cachoeira. Nessa época eu dava a matéria, a disciplina reumatologia para fisioterapeutas, né? Porque se coloca a fibromialgia dentro da questão reumatológica, né? E aí os alunos apresentaram um tema, eu botei para eles falarem sobre fibromialgia. E eles levaram uma pessoa que tinha fibromialgia para dar o depoimento. E eu percebi naquela pessoa uma tristeza muito grande. E aí, quando acabou a apresentação dos alunos, eu chamei essa pessoa em particular, os alunos saíram, eu fiquei sozinho com ela na sala. Aí eu perguntei a ela, vem cá, me diga uma coisa, você está com 43 anos. Quando foi que começou a sua fibromialgia? Ela disse, olha, Cláudio, eu tinha 16 anos e 3 meses. Quando ela falou assim, 16 anos e 3 meses, ela foi tão precisa. Eu perguntei, vem cá, aconteceu alguma coisa nesse período que você apresentou a fibromialgia? Ela começou a chorar. Aí ela disse, Cláudio, eu estava em casa, deitada no sofá. Meu pai chegou em casa, entrou no quarto, fez a mala, depois pegou a mala, colocou no carro, voltou na sala, olhou para mim e disse, eu estou me separando de sua mãe por sua causa. Foi embora, eu nunca mais vi meu pai. Eu fui a culpada da separação do meu pai e da minha mãe. E aí, Cláudio, mais ou menos 2 meses depois, eu comecei a apresentar a fibromialgia. Isso nos leva a acreditar que, no caso dela, o que gerou a fibromialgia foi a culpa. Você se arrepender de uma coisa é positivo, porque você vai corrigir. Mas se você entra num processo de culpa, quem se sente culpado quer ser castigado, para se redimir da sua culpa. E isso, em maneira psíquica, pode gerar a fibromialgia. Porque a pessoa vai acordar como se tivesse apanhado. Então ela está sendo surrada todos os dias. Ela está com dor no corpo todos os dias. Ela está se punindo por causa do evento,
né, que foi a separação da mãe e do pai, que ela achou que a culpa foi dela. Então, as questões psíquicas, emocionais, também têm relação com a fibromialgia, não é? E como é que se trata a fibromialgia? Qual é o tratamento? Bem, na realidade, como ela é uma síndrome e ela traz várias características clínicas, o tratamento é multiprofissional. O tratamento vai fazer uma abordagem ampla. Então, para essa pessoa, fisioterapia é muito importante, não é? Fisioterapia, a massoterapia é muito importante, uma massagem suave, uma massagem que relaxe. Dentro da fisioterapia existem muitas técnicas de analgesia que pode ser utilizado, técnicas de aliviar a dor, não é? Caminhada é muito bom, não é? Na produção de endorfinas, na produção de serotonina, é muito bom a caminhada. Terapia, onde a pessoa vai tratar as suas questões psíquicas, psicológicas, né? E a acupuntura também é muito boa, principalmente na questão do alívio da dor. E a medicina vai entrar com as medicações, né? Os analgésicos, alguns antidepressivos que os médicos prescrevem, porque tem muitos antidepressivos que também têm uma função de aliviar a dor. Alguns antiepiléticos, que também têm a função de aliviar a dor, alguns médicos também utilizam. Então ele vai fazer um tratamento medicamentoso, ele vai fazer um tratamento das emoções e ele vai fazer um tratamento físico, através da fisioterapia, da massoterapia, da acupuntura, da caminhada, dos alongamentos suaves, para que ela possa começar a tentar a resolução desse problema. Porque até agora, como também não se sabe a causa, não tem cura. Até o momento não tem cura, mas se pode fazer um bom controle dessa enfermidade. Eu acredito também que a alimentação ajuda, né, também bastante. Ajuda nesse processo. E aí é o nosso companheiro aí que vai falar um pouquinho sobre isso aí. Valeu, Cláudio. Tem alguns aspectos na alimentação que podem tanto ajudar em relação a fazer o tratamento da fibromialgia e também tem algumas coisas que a pessoa tem que retirar ou reduzir da alimentação. São coisas que muitas vezes vão piorar os sintomas da fibromialgia. O que é que se deve retirar? Algumas coisas como batatinha, berinjela, tomate, pimentão, pimenta do reino e pimenta chile. São alimentos que contêm solaninas. Solaninas que é uma substância que aumenta ainda mais os sintomas da fibromialgia. E tem alguns produtos e alimentos naturais que podem também ajudar a tratar. Quais são? O magnésio de malato é um dos produtos que pode ajudar, que é a soma do magnésio junto com ácido málico. Ele ajuda a dar uma energia a mais à pessoa e também ajuda a tratar as dores. Uma coisa recomendável também é a pessoa fazer o exame para ver a porcentagem de vitamina D que tem no corpo, que a vitamina D também é um elemento importante. E se a pessoa não tiver com a vitamina D em dias, ou ela pode tomar mais sol, que seria no caso meia hora, no caso por dia de sol, ou então fazer a suplementação da vitamina D3, que é interessante. Outros produtos é o ômega 3, que ele tem o EPA e o DHA, que o EPA é tanto para o sistema cardiovascular quanto para a circulação, e o DHA é para o cérebro. Então, principalmente o DHA, vai ajudar a pessoa que tem fibromialgia. E a pessoa também, se ela quiser algo mais forte com o ômega 3, ela pode fazer uso do Mega DHA, que só é o DHA, que é diretamente para o cérebro, que vai ajudar também no sistema nervoso. Outras coisas importantes são o selênio, que a pessoa pode ou comer mais castanha do Pará, que tem selênio também. A cada castanha contém 200 a 400 miligramas de selênio. Então, a pessoa pode comer a castanha do Pará ou então fazer a suplementação do selênio diretamente em cápsulas. Tem a cranberry, que ela é rica em antioxidantes. Tem a amêndoas, que também é rica em proteínas. A quinoa é rica em antioxidantes. A cúrcuma, que também algumas pessoas chamam de açafrão da terra, ela também é ótima porque é rica em antioxidantes. E a pessoa pode usar a cúrcuma tanto como tempero quanto na alimentação própria, ela crua.
A pessoa utilizando a cúrcuma de forma crua, sem levar aquecimento, é até melhor de forma medicinal. Porque quando você colocar ela para tempero, ela vai ser levada a aquecimento. Então vai perder algumas propriedades. Então o interessante é consumi-la ela crua, colocar diretamente na comida. Tem gente que não gosta, mas eu mesmo, eu como geralmente uma colher de sopa. Uma colher de sopa de cúrcuma e jogo na minha comida por cima. Própolis é outra coisa também que ajuda a aumentar o sistema imunológico. Então, é recomendável que as pessoas com fibromialgia façam uso desses alimentos. Inclusive, também, tem um chá que é um poderoso analgésico, o chá penicilina, que é também interessante para tratar principalmente as dores. É muito interessante. Então, magnésio de malato, a vitamina D, o ômega 3 ou o mega DHA, o selênio, a cranberry, as amêndoas, quinoa, cúrcuma e própolis. Esse é um kit legal que alguns clientes minhas com fibromialgia já utilizam e já sentem um resultado bem interessante, principalmente com relação à diminuição das dores. Então a união, né, sem dúvida alguma, do alimento com o como é que chama? O alimento e a abordagem da fisioterapia, sim. Né, a abordagem médica também, vai ajudar muito esse paciente. E o Will falou uma coisa importante aí sobre a exposição aos raios de sol. É importantíssimo não apenas para a fibromialgia, mas também para a prevenção da osteoporose. Né? Porque a gente sabe que a vitamina D é ela que fixa o cálcio nos ossos. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, está fazendo reposição de cálcio e está tomando cálcio apenas, não está tomando a vitamina D, essa pessoa corre o risco de tudo aquilo que ela tomou pela boca sair pelo xixi. Que não fixou. Não fixou. Então, quem segura o cálcio é a vitamina D. Então, é importante, antes das 8 horas, né, tomar um solzinho lá, meia hora mais ou menos. Depois das 4, tomar um solzinho, meia hora e tal. Né? Evitar ir para a praia 12 horas, né, 11 horas, com um sol muito forte, porque há um risco muito grande de desenvolver doenças de pele, o sol. Né? E quanto mais clara for a pessoa, mais risco de ter câncer de pele. É isso que eu também tinha essa dúvida. Os nossos costumes do dia a dia pode estar adquirindo a fibromialgia? Por exemplo, se eu não acordo cedo, se eu já estou acostumado a ir para o trabalho, voltar para casa e só fazer isso? Olha bem, não cuidar de você vai lhe trazer sérios problemas em várias e várias doenças. Não é? Se você tem uma vida sedentária, não é? Você tem uma tendência a ter encurtamento muscular, não é? A sua circulação sanguínea vai ser uma circulação deficiente. Se você passa muito tempo sentado ou muito tempo deitado, você vai apresentar problemas. Então, o ideal para evitar as doenças é ter uma vida ativa, uma alimentação adequada, prática de atividade física e tentar não se expor a determinadas emoções. Né? Evitar a ira, evitar a raiva, né? Evitar ressentimentos, rancor. A culpa. Gente, a culpa, não é? Hoje está provado que ressentimento pode causar câncer. Porque a palavra ressentimento quer dizer o quê? Ressentir, sentir novamente. Né? No popular, ficar remoendo as coisas. Né? Quando você fica remoendo as coisas, cada vez que você lembra, você sofre. Então, bola pra frente, né? Bola o que aconteceu ontem já passou, não tem jeito. Eu lembrei agora de uma história que teve com Galileu Galilei. Né? Ele estava lá velho, já barba branca, comprida, cabelo branco. E uma pessoa chegou e perguntou a ele assim: que idade o senhor tem? Ele disse: olha, pelos meus cálculos eu devo ter 15 a 20. Aí disseram a ele: mas como? Não, quer dizer, 15 a 20 anos? O senhor está velho? Ele disse: os anos que passaram eu não tenho mais. Já passaram. Eu só tenho os anos que eu terei daqui para frente. Né? Então eu acho que eu vou viver 15 a 20 anos daqui para frente. Para trás já passou. Então o que passa já não nos pertence mais. O que nos pertence é o hoje e o amanhã. Né? Então as pessoas dizem que a doença do passado é a depressão, a doença do presente é o estresse e a doença do futuro é a ansiedade. Né? Você não pode ficar querendo que o dia chegue, amanhã chegue mais rápido. Não pode, não adianta. Cada hora vai ter os seus 60 minutos, quer você queira, quer não. Então ter calma,
ter paz, ter tranquilidade, é o melhor caminho para evitar muita coisa. Estamos conversando aqui com Cláudio Abdala e também com o Weld Robert. Temos ouvintes aqui, estamos falando para quase 1 milhão de pessoas, né? Cajazeiras e região. Temos ouvinte, alô, bom dia. Bom dia. Sim. Falta de vitamina D. Pelo vaso celular? Baço. Você abaixa o volume do seu rádio, por favor? Você baixa o volume do seu rádio e ouve a gente só pelo telefone, tá dando um pouco de interferência e não está conseguindo ouvir sua pergunta. A sua pergunta foi se a falta de vitamina D... Tá ok. Não deu para entender, né? Não deu. Mas ela quer saber algo relacionado à vitamina D. Se vitamina a falta D. de vitamina D pode causar, e aí a gente ficou sem entender se causar Alguma coisa celular. o que é. São 8 horas e 55 minutos. A amiga que tem uma dúvida, ela pode anotar o telefone de Cláudio Abdala ou de Robert Pode, para poder fazer essa pergunta, que nosso tempo já não são 8h55. O meu telefone é 999 67 4812. E o meu telefone de Robert é 99249-3495. Agora, a vitamina D ela é importante para diversas funções no corpo. Tanto é que antigamente alguns tratamentos eram tratados com a exposição ao sol. Então, vários fatores no nosso organismo são dependentes da vitamina D estar equilibrada de forma certa no corpo. E para finalizar, né, que já está no horário, eu quero que todas as pessoas, as populações, que todos os tipos de classes sociais, independente de onde mora, independente de qualquer coisa, tem que se conscientizar que os produtos naturais podem estar ajudando a prevenir vários tipos de doenças. E geralmente as pessoas falam, mas produto natural é caro, não sei o quê. Se a pessoa for colocar na ponta do lápis o que ela vai deixar de consumir, porque algumas coisas também a gente deixa de consumir para substituir. Se ela levar em conta que ela vai substituir algumas coisas que os produtos naturais, a maioria das coisas rendem, e também aquele tempo que ela não vai gastar no médico e os remédios que ela não vai gastar futuramente, vai ser uma economia enorme. Agora é a longo prazo, não é a curto prazo. Então, a longo prazo, elas têm uma economia muito grande. Inclusive, uma economia em relação a estresse, em relação a ansiedade, porque quando a pessoa está com alguma doença, fica ansiosa para tratá-la, no caso. Sim. Então, eu só queria conscientizar todos que é muito importante. Se gostar do seu corpo. E é como se fosse a pessoa com um carro. Se não cuidar do carro, a tendência é destruir. E o corpo não se compra outro, né? O corpo é um só. Então, Cláudio, obrigado. Obrigado, meu querido. Eu só queria dizer que, em relação a todos os tipos de doenças, tem um remédio que é muito bom, preventivo, que não vende nas farmácias, que é o amor. com certeza. Se a pessoa ama, se a pessoa perdoa, se a pessoa esquece das ofensas, fica com a alma leve. E ficando com a alma leve, o corpo fica saudável. Um abraço a todos. Pronto, 8h58, segunda-feira que vem nós estaremos de volta aqui com o nosso programa Na Boca do Povo. E também, amanhã voltamos com o nosso programa Na Boca do Povo, mas segunda que vem nós temos de novo o Clube Deguste Saúde com Degustando Saúde e tem uns abraços de Robert. Eu vou até gravar uma vinheta de beijos de Robert, né? Vamos dar um abraço aqui com o pessoal que está online no Instagram. Carla Dias, Maria Isabel, Oswaldo Júnior, Eduardo Baus. Mandar um abraço para a Academia Sou e Corpus, o personal Sena, o sócio Márcio, C. Jocielia, M. Jossânia, Pina Safadão, Alitânia Santos, Bombonzinho, Gondidani, entre outros.
Pronto, rapaz, aí a gente vê cada nome, né, em rede social. Né? Bombonzinho. Aí tem outro, como é o outro? É cada nome, né? Tá bom, obrigado. Tem mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma ressalva, alguma coisa pra gente falar, não? Não, obrigado pela oportunidade. E estamos aí. Quando precisar, quando quiserem, eu estarei à disposição. 8h59, eu volto amanhã a partir das 7 horas da manhã aqui na nossa nova Cajazeiras FM. Você ouvindo o nosso programa Na Boca do Povo. Muito obrigado. É isso aí.